Pessoal, então vamos lá. Sejam bem-vindos, né, à nossa live da eletiva. Hoje nós iremos tratar o conto 7 e depois o conto 8. Vamos fazer uma retomada, na verdade, né? Porque nós queremos ouvir vocês sobre o conto 7, ok? E aí, como sempre... Vamos fazer a leitura, Adri, de novo do conto 7? Não precisa. Não, eles já sabem, né? Então já vai, né? Já vamos iniciar. Deixa eu ouvir eles um pouquinho, né? Isso. Começando aí pelo primeiro A. E aí, sucessivamente. Tá sobre bom. o que eles têm a dizer do conto. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ano A. Pode começar? Pode. Então, no conto tem aquela questão, né, dos fins justificar os meios. Eu pesquisei, esse termo, na verdade, é utilizado quando você acaba fazendo alguma coisa por impulso para ter um maior resultado. E no caso, a doutora Susan acabou fazendo não, né? Ela teve com ela aquilo de que aquele cérebro que ela ia instalar daria um maior resultado para o S-robô. E isso começou a ocorrer uma discrepância na lei da robótica, porque o robozinho tinha muita coisa para ele assimilar. Espera só um minutinho. Desculpa, chegou o vizinho aqui. E ele acabou não entendendo direito aquelas leis. E... Ai, calma aí, gente, eu tô meio perdida. Fica calma. Não é isso, é porque eu anotei, só que eu perdi a folha, e eu tô falando da cabeça agora. Então, aí... Posso ir falando, Vi? Pode. Aí eu vou incrementando, então, que eu lembro. Tá, então. O robô, vamos se dizer como que a Vitória falou, eu considero aquilo que ela falou como ganância. Na minha opinião, a psicóloga, ela foi praticamente a causadora de tudo isso. Porque como que nas 3 leis do robô, ele fala que não pode, uma das 3 leis do robô, ele fala que não pode machucar o ser humano, a psicóloga chegou no robô, falou lá que ele podia fazer um negócio de machucar, não sei, e o robô meio que tomou a direção de tudo. Se eu não me lembro, ele mandou 2 meninos foi checar aquela nave espacial, não sei o que é, e meio que ele mandou os 2 homens para lá, só que no meio dessa tragédia, entre aspas, eles descobriram eles descobriram uma nova fórmula de como que era? Acho que era ressuscitar as pessoas que morriam no meio do espaço. Foi isso que eu entendi. E, por exemplo, eu não lembro se a psicóloga ficou com meio que a consciência pesada por causa que a maioria das coisas que tinha acontecido lá foi culpa dela. Mas é culpa dela. E o robô pensava que, mesmo que se eles morressem, porque chega um determinado momento do livro que eles morrem, mas depois eles voltam. O robô achou que isso não teria problema, que não interferia na lei da robótica, isso. E foi muito bizarro quando eles viram do nada, né? Tipo, ficaram ouvindo vozes. Foi muito estranho. E ele falou que, de certa forma, o problema não seria dele. Tipo, a culpa não seria dele por isso ter acontecido, por eles terem tecnicamente morrido. E a psicóloga, ela já tinha falado que como que o outro tinha um robô já que tinha perdido a cabeça, aquele robô que estava mentindo para não magoar os outros e acabava magoando de verdade, ela sabia que poderia acontecer e o robô perder a cabeça de novo. Então, ela chegou no robô e falou que ele ia receber novos arquivos, alguma coisa assim. Só que no meio desses arquivos poderia rolar morte. E não era para ele se culpar, porque não ia ser culpa dele. Então, eu acho que a partir daí que ele pegou a liderança e mandou os 2 homens lá para o espaço. E ele estava certo. Livro, a psicóloga se importava mais era com os robôs do que com as pessoas mesmo.
Sim, porque ela meio que já sabia que poderia dar alguma coisa de errado, mas ela preferiu a ganância e descobrir como podia, porque estava falando de como sair do mundo e ir para o espaço mais rápido do que a luz, alguma coisa assim, não entendi direito. Professora, uma Oi. pergunta. Em qual parte a gente se encaixa esse negócio de se os fins justificam, quer dizer, se os meios justificam os fins, uma coisa assim, eu não lembro direito. Porque eu tô pensando aqui, se for certo o meu raciocínio, que talvez não seja, mas ok, se mesmo se desse certo, ela colocou, tipo assim, tudo a perder. Ela não se importou se ia dar certo ou não, se ia ter uma solução no final, ela simplesmente foi, enfiou os pés pelas mãos e foi embora. Ari, Posso? pode. Ah, legal. Júlia Alves. Júlia, deixa eu só entender se houve a compreensão de meios e fim. Qual era o fim esperado do conto em si? Eu acho que era esperado era para eles conseguirem fazer alguma coisa, né? Que eles queriam que tivesse um resultado bom. Era o robô conseguir solucionar o desafio proposto pela outra empresa. Ok. E se ele conseguisse, eles iam ficar mais ricos ainda. Ok. O fim, basicamente, então, acho que todos chegaram à conclusão que o fim era fazer com que o robô resolvesse o enigma sem causar a fuga, sem causar a pane do cérebro. Ou seja, resolvendo esse enigma, eles desenvolveriam um motor hipersônico, supersônico, não sei bem a definição, que conseguiria dar a volta no tempo, a dobra do tempo, ou seja, conseguiria ir além das galáxias. A intenção era essa. Ou seja, eu tinha um fim. Ok. Quais os meios que eu tenho que utilizar para chegar a esse fim? A empresa X deu todas as informações à máquina dela, ela tinha uma máquina muito próxima do cérebro que eles tinham. Ao dar essa informação de uma vez, ele entra em um dilema, um conflito entre as três leis, o que causa a pane ou uma pseudo-morte do cérebro. Beleza. A doutora, ela busca uma solução. Olha, o que é que eu tenho que fazer? Existe um problema, existe um conflito que nós não sabemos qual que está causando, que pode causar a pane desse robô. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir através de dados, dividir as informações de uma forma que o cérebro possa processar. Outra coisa visionária do autor, que é a ideia do pacotes de dados. Hoje nós temos os computadores que nós temos, porque tudo é fragmentado, dividido em dados para que seja processado. Então, não é tudo de uma vez que as coisas acontecem. Então, ela vai dizer o seguinte, olha, eu diminuo a força da lei da robótica, da morte, eu vou diminuir. Olha, possa ser, quem sabe, talvez, em meio a essas informações, apareça a morte do ser humano. Mas não leve isso muito a sério. Vai mais à frente. Qual era a intenção? Quando chegasse na questão morte do ser humano, o robô não ia conseguir passar disso. Então, na tentativa de resolver o problema, com a lei que impedia da possível morte humana ou causar dano a um ser humano, eu entraria em pane. Então, quando ela diz, olha, se caso aparecer o termo morte, a situação morte, não leve isso muito a sério. Vá mais além. Nós não estamos dando tanta importância para o tema morte nesse momento. Ou seja, se para o fim que nós pretendemos chegar, alguém tiver que morrer para um bem maior,
Ó, não é tão dano assim. Feito isso, o robô, quando ele encontra o dilema, ele ouviu, como a lei estava enfraquecida, a lei não deixou de existir, mas ela estava enfraquecida, ele consegue ir além. Ao ir além, ele resolve o problema da seguinte forma: eles vão morrer, mas eu consigo trazer eles de volta. Ó, eu vou causar a morte dele com isso, mas eu consigo, assim como na questão da velocidade, quando atingir a velocidade máxima para fazer a dobra, a matéria se desintegra. Mas passando pela dobra do tempo, a matéria vai voltar a se integrar, sei lá qual termo, aí eu deixo para os físicos. Mas seu corpo é de cavalo, Opa, tem alguém cantando ali, tem alguém feliz. Quando ele percebe isso, ele fala, opa, então não é tão mal. Ele morre, mas vem mas volta à vida, ok. Só que os seres humanos não estavam sabendo dessa informação. A doutora Calva, ela foi imprudente quando ela enfraqueceu a primeira lei, porque ela não tinha a resposta do que poderia acontecer. E eu coloquei a questão, a minha questão do ponto de vista filosófico, existe, como falei na aula para vocês, na aula anterior, um pensador chamado Maquiavel, que vai defender a teoria política na unificação da Itália. Ele é um filósofo italiano, e ele escreve uma carta à família Médici, que era a família mais forte dos reinos que tinha na Itália, e escreve um livro chamado O Príncipe. Nesse livro, chega um ponto que ele diz, ele vai falar que se o fim último for o bem da sociedade, da humanidade, não importa os meios que use-se para chegar ao fim, ao bem maior da sociedade. Esse termo, mal interpretado por quem leu Maquiavel, usa-se o termo os fins justificam o meio. Simplificando em miúdo, o que significa esse termo? Não importa o que eu tenha que fazer, desde que no final eu consiga. Se meu objetivo é namorar o boy, sei lá, o @X, se eu tenho que entristecer minha amiga, se eu tenho que furar o olho da minha amiga, o importante é que no final eu consegui o @ que eu queria. Se o fim último, se o fim de um emprego, de uma promoção no emprego que eu tenho, eu sou professor e quero chegar à direção da escola. Então, para que eu chegue à direção da escola, eu tenho um problema. Tem a Sandra, tem a Valquíria, tem a Alessandra, que estão na coordenação, que estariam teoricamente acima de mim. Então, eu vou lá, maquino, eu armo algumas situações para deixar a Alessandra em maus lençóis, tiro a Alessandra de campo. Armo alguma coisa, tiro a Valquíria de campo. Por fim, é só derrubar a Sandra, que a vaga está próxima, está aberta para que o Ari ocupe. No final, eu chego a ser diretor da escola. Mas os fins justificaram os meios. Eu tive que prejudicar a Alessandra, prejudiquei a Valquíria, prejudiquei a diretora, mas eu atingi o meu objetivo, que era me tornar diretor. Ok. A pergunta que eu deixei para vocês. Os fins justificam os meios? Será que, em prol de um bem maior, ou de um bem para mim, ou para um grupo, eu posso colocar a vida de outros... aí, Speed. Eu posso colocar a vida de outros em risco? Cala em prol... Esquisito. Eu tava pedindo para ele desligar, porque tava atrapalhando o professor, ô filha. Calminha, gente, paz. Então, a questão era que o fim último era descobrir, ia trazer bens financeiros, e no final do livro ele vai dizer, olha, agora o ser humano pode ocupar
povoar todas as galáxias, milhões e milhões de estrelas possíveis. Então, olha, eles tiveram que sofrer mal. Poderia ser que tivesse causado até danos irreversíveis. Os humanos não sabiam disso, mas o ato irresponsável ou ganancioso, como alguém colocou aí no ponto, quando eu estava chegando, eu escutei essa colocação. Fui eu. Opa, ok. Um ato ganancioso, ou seja, porque era uma corrida, uma disputa entre empresa e, ao mesmo tempo, tinha um valor lá, eles colocam quantos milhões eles ganhariam se conseguisse resolver o problema e o dobro se caso eles conseguissem, além de resolver o problema, construir esse motor. Eles conseguem as duas coisas. No final, eles... O speed tá que tá. Com o microfone Kézia, fecha o microfone. Mas já estava fechado, professor. Já estava fechado. É um tal de speed. Provavelmente... Provavelmente alguns que estavam igual na minha aula, jogando durante a aula. Então, de vez em quando, eles clicam sem querer e a gente escuta os gritos do mata, 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 mata. Eu vou descobrir daqui a pouquinho, quando terminar essa live, quem foi o jogador da minha aula. Então, às vezes, acontece isso. Eles estão fazendo 1000 coisas que não assistindo a aula que deveriam estar. Então, só pontuando, a minha questão era, se para conseguir o fim, que era a descoberta do motor, que era um bem para a humanidade, isso aí não se discute, realmente era algo que ia trazer dinheiro, mas também ia trazer benefício para a humanidade. Eu poderia colocar a vida desses 2 humanos aí em risco? No ponto de vista de vocês, realmente... Porque essa é uma questão do que nós chamamos aí problemas éticos e dentro da filosofia, Gilvan vai trabalhar com vocês, acredito, um termo chamado ética instrumental. É quando eu uso a ética voltada dentro de um certo relativismo. Pelo amor de Deus, se alguém um dia dizer para vocês que a ética é relativa, foge dessa frase. A ética nunca pode ser relativa. Eu não posso dizer, em alguma circunstância, pode ser que isso é permitido. Não. Lógico, em alguns termos, alguns vão dizer, se para sustentar a família alguém tem que roubar, isso é aceitável, mas é uma quebra de ética. A ética defende a vida. Em alguns casos, se você está dizendo, olha, aparentemente eu cometi um deslize lá, roubei um litro de leite para que meu filho não morresse de fome, é até defensível, porque o fim último da ética é a defesa da vida. Se havia a possibilidade de algum ser humano morrer, eu jamais poderia ter colocado, pelo menos é a minha concepção. Indiferente de quanto era a cifra, de quantos milhões ia ganhar, se havia o risco de alguns morrerem, pelo menos que essas pessoas soubessem o risco que estavam correndo. Essa não é uma decisão do outro para a vida do outro. Eu até posso colocar a minha vida em risco se eu julgar que isso será um bem para a humanidade. Mas aí é uma escolha do sujeito. Alguém pode, na hora lá, entre atropelar 10 ou bater num poste e morrer sozinho, eu posso tomar a decisão de escolher para salvar a maior número de pessoas. O piloto X lá, que escolheu derrubar um avião que ia cair de qualquer forma, mas ele escolhe matar o menor número de pessoas possível, é um ato de uma decisão dele, de uma escolha livre dele. Olha, isso eu vou fazer para o bem maior. Agora, quando eu tomo essa decisão, aí é complicado.
quando eu, enquanto ser humano, me julgo no poder de dizer quem vive ou quem morre, aí é muito complexo. Então, por isso que quando eu escutei a discussão da aula passada, eu falei, poxa, poderia ser um pouquinho mais rica. Nós não levamos em consideração essa questão. Eles atingiram o fim. Deu tudo certo. O ser humano voltou, descobriu-se a dobra lá do tempo, o motor que fazia dobra no tempo. Mas, para isso, 2 tiveram que morrer. Ah, mas eles voltaram à vida ali. Sim, mas morreram. Essa decisão, quem... Mas, o professor... Estou ouvindo. Eu penso assim, como você falou, tipo, você queria, por exemplo, seu sonho é ter a posição da Valquíria. E para isso você precisa ou fazer alguma coisa para ela ser demitida ou prejudicar ela. Mas você não acha que, por exemplo, eu acredito muito nesse fato do... Peraí, professor, rapidão. Desculpa, minhas sobrinhas. Você não acredita, porque, tipo assim, eu levo muita coisa, tipo assim, tudo que vai e volta. Então, por exemplo, você vai e prejudica a Valquíria e você consegue o lugar dela, pode ser que daqui 1, 2, 3 anos tenha uma pessoa que faz isso com você, mas faz um pouquinho pior. Sim, não. E, tipo, acaba... A questão, eu não vou nem discutir a questão da lei do retorno. Aí já entra uma questão até mesmo de fé, mas a questão eu querer a vaga da Valquíria, ou estar à posição da Valquíria, não é o problema. Eu ter o sonho de ser o diretor do Inácio, de qualquer lugar, não é o problema. Eu me preparo, estudo, faço tudo que é necessário para ocupar aquela vaga e aguardo a oportunidade. Não é problema nenhum, até por admirar o trabalho dela, até por gostar e achar que, ou até mesmo me julgar melhor do que ela, eu conseguiria fazer melhor, até aí não é o problema. O problema é quando eu não meço os meios ou o esforço para conseguir isso. Olha, a Sandra se aposentou, a vaga está aberta. Vou disputar com quem está concorrendo. Justo. Que vença aquele que tiver o melhor currículo, que tiver. Aí não era o problema. O problema é quando para conseguir isso, eu não meço esforços. Eu tenho aí um desvio de caráter e aí eu vou dizer, não, se ela tem que ser prejudicada para que eu me dê bem, que mal tem? Essa é o grande problema. Esse é o grande problema. E aí, eu até concordo com você. Normalmente, quem faz esse mal, no final, terá um final semelhante. Eu também acredito nessa questão da lei do retorno. De certa forma, as coisas acabam caminhando para tal, mas a questão é, os fins justificam os meios? Eu acho que não. Eu também acho que não. Posso dar a minha perspectiva? Oi. Pode. Então, eu até li a sua colocação, mas eu prefiro ouvir de você. Complementada, porque... Bom, concordo com você, só que eu vou ler para não ficar confuso para todo mundo. Okay. No conto 7 é apresentado uma situação que nos faz pensar e ficarmos confusos. Eu pensei, por muito tempo até chegar à conclusão sobre o modo em que eu tenho que ver aquela situação. Essa situação, porventura, o robô cérebro tem o dever de solucionar um desafio que certamente a morte dos seres humanos fazia parte do processo para a conclusão, o que faz todos pensarem que o cérebro é capaz ou não de solucionar tal desafio. Durante o desafio, o cérebro usou 2 homens para realizá-lo, através da nave construída por robôs. Eles conseguiram realizar o salto. Mas para isso foi preciso que ambos os homens passassem por uma experiência de morte. Contudo, voltaram em momentos depois. Assim sendo reconhecido, o cérebro, sim, conseguiu concluir o desafio. Em um interrogatório dirigido por Susan, o cérebro não responde a seguinte pergunta: e não sofrerão com o salto interestelar?
Neste momento, o robô ficasse em silêncio, dando a entender que sim, os robôs poderiam sofrer com o salto, os homens no caso, tanto durante quanto após, pois a experiência de morte poderia custar a sanidade mental de cada homem. Um viu o inferno e ruídos parecidos com vozes subsônicas que causavam dor, enquanto o outro não passou tão ruim. Contudo, os fins justificam os meios. Foi necessário todo esse processo para que o salto pudesse acontecer. Futuramente, com adaptações, a raça humana inteira pudesse colonizar outros planetas habitáveis, assim prolongando a existência da mesma. Em nossos dias atuais, apesar de não ser exatamente a mesma situação envolvendo vida ou morte, mas se fosse, que decisão você tomaria? Em nossas vidas, os fins justificam os meios? Bom, para mim, Luan falando, sim, os fins justificam os meios, porém, tudo varia de uma situação de ação em ação. Devemos sempre medir nossas ações para que não causemos situações críticas e maléficas para outras pessoas. Porém, exemplificando, se eu fosse diretor de empresa, de evento, e precisasse expandir minha área de ação, porém, isso só seria possível seria possível de realizar se eu demitisse um membro que está atrapalhando planos. Chega, pode falar, pelo amor de Deus. Porém, os benefícios que essa restrição iria trazer compensaria futuramente uma situação indesejada desse membro. A empresa se expandiria em outras regiões, trazendo oportunidade de trabalho, valorização cultural daquela região, visibilidade, etc. E ainda no contexto de com os meios, só vou pegar um gancho do 8º conto, que podemos que, a grosso modo, né, que isso se encaixa lá, pois o Bierly, o robô que foi o prefeito, né, ele foi coordenador e coordenador mundial, com excelência, levando-nos a pensar que, por assim dizer, que mais uma vez os fins justificaram os meios. Talvez esta ocasião fez-se necessário mentir a verdadeira identidade dele, só que só mentindo a identidade dele, que a humanidade pode viver harmonicamente em ordem, tipo, por longos anos, 5 anos até ele se tornar coordenador. Então, dependendo de uma situação, por exemplo, que nem o Ari falou, se fosse dividir a morte de uma pessoa sem o consentimento dela, sem a opinião dela, claro que os fins não justificariam os meios, seriam autodesano. Porém, se fosse numa situação como a do conto 8, que vamos falar daqui a pouco, acho que sim, os fins justificariam os meios. Ari, você está mutado. Obrigado. Eu depois só precisa ver para mim quem foi aquela mal educada que reclamou e saiu. Se vocês eu acho que está entrando aluno, entrando pessoas que não são aluno. Porque eles também estão, Adriana, porque tá uns 3 aí que a gente nunca viu. Então, eu já removi. Eu removi alguns. Quem é a desconhecida que está aqui? Desconhecida? Saiu da reunião. Saiu da reunião. Então. Saiu agora. Então é isso. Porque só uma questão aqui de ordem. O Luan estava falando o ponto de vista dele, muito bem colocado, e uma má educada se queixou de que estava falando demais. Então, a velha lei da boa educação, os incomodados que se retirem. Se alguém não estiver gostando da aula, tem todo o direito de sair, desde que assuma a sua falta. Se tem alguém que não deveria estar aqui, já está dizendo, não deveria estar. Então, eu não sei por que está se sentindo incomodado. Mas só para pontuar aqui, o Luan, eu entendi até no fato que você colocou, você se coloca como diretor da empresa, e como diretor, temos que tomar decisão difícil, ou como chefe, ou como líder, e aí não é os fins que justificam o meio. Aí eu não vejo como um problema. Ter que demitir alguém que está impedindo o progresso, isso não é de nenhuma forma condenável. Olha, mas alguém tem que ser demitido. Aí as circunstâncias, né? Ali é uma questão de competência, uma questão de necessidade. Olha, precisa de corte, você é um chefe,
vem a ordem que precisa cortar gasto e tem que demitir, você vai ter que, logicamente, escolher quem deve ser cortado. E eu já estive nessa posição, não gostei da decisão que tive que tomar, mas a gente toma por uma necessidade da empresa e respeitando o indivíduo, a gente tem que tomar certa decisão. A minha questão também não é a decisão do robô. O robô era só um robô. O robô, ele chegou à solução possível de um problema que foi dado. Eu não estou discutindo aqui se houve uma quebra de ética do robô em si. A minha questão está na decisão da doutora... Só um minutinho. Perdoe-me, a minha mulher resolveu fritar bife bem na hora da aula. Mas, pelo amor de Deus, perdão. A questão aqui é a decisão da doutora. Ela pegou do trabalho com fome, está aqui fazendo comida, e eu estou usando a entresala. O barulho fica muito forte. A questão foi a decisão da doutora em enfraquecer a primeira lei para que o robô chegasse ao objetivo. O robô, do ponto de vista, isso, Luan, eu até entendo o que você colocou, julgando a atitude do robô, não, ele não vai morrer, eu vou trazer ele de volta, ok. O robô foi lógico, ele como todas as máquinas, tem lá, obedece os logaritmos, aí os matemáticos me ajudem, e ele vai tomar uma decisão extremamente lógica. A questão que eu me coloquei nesse ponto foi a atitude do ser humano, que tinha como objetivo a conquista lá da empresa, vencer lá a disputa com a outra, e eles tomam a decisão de enfraquecer a primeira lei. Quando ele enfraquece a primeira lei, esse robô poderia ter tomado uma decisão que, ao ir para o espaço, houvesse uma explosão e morresse muito mais gente. Opa! Nós não sabíamos qual a consequência. Então, foi a decisão humana que eu questiono. Você já deu um spoiler um pouquinho do conto 8, eu já vou cortar aqui para nós irmos para ele, senão vai ficar muito extenso a aula, mas, assim, situações diferentes. São situações extremamente diferentes. No conto 8, eu enxerguei com outros olhos. Ali, nesse meio aí, nesse meio até que os fins podem justificar, porque é outra questão. Ali não tá envolvendo o risco de vida de ninguém. O meu questionamento foi na decisão da doutora para que ele processasse tudo o que tinha que ser processado, todas as informações, ela ter enfraquecido a lei. O perigo foi no enfraquecimento da lei que causou tudo isso. Entenderam? A decisão do robô, você está completamente certo, Agni. Ela foi lógica e precisa. Ele viu, olha, tudo bem, haverá morte, mas em seguida eu trago a vida, então não tem problema. Então, como eu falei, a culpa não foi do robô, e sim da psicóloga, porque ela que falou pro robô meio que esquecer da lei. A morte, você entendeu? É isso aí. Era esse ponto, era essa chave, e isso que eu entendo na minha humilde concepção, entendimento aí. Eu sei que tem muito mais professores, pode ter pensado por uma outra lógica, mas foi nesse pontinho que eu achei que faltou. Porque nós nos apegamos na primeira discussão e ficou mais partindo do acontecimento em si. Então, se tudo ocorreu bem, bola para frente. Não houve mal. Mas a decisão dela de ter enfraquecido a primeira lei poderia ter causado um dano irreversível para alguns humanos ou até para a humanidade. Essa é a questão. Ok? Eu agradeço e peço desculpa por ter me alongado mais do que necessário. Meninas do conto 8, meninas e menino, né? Que é Heron e Priscila. Pode dar continuidade aí. E no ponto 8, aí é política na veia. Aí é decisão política, já não é nem tão filosófica. Mas vamos lá. Eu estou convidado para discutir.
Então, é uma continuação, né, do conto 7, né? O conto 8, Evidência, e a gente vai ficar aberta aí à discussão, continuar a discussão, porque é o que o Ari falou, só tem a política, né, entra em sola nesse conto, e aí a gente vai ficar com a discussão aí de vocês, continuando. Gostaria que o primeiro C se manifestasse, né, e fizesse aí os seus comentários também, né, porque o conto 8 é exclusivamente, assim, mais para o primeiro C, não só para o primeiro C, mas vamos, né, focar aí o pessoal do primeiro C, tá ok? Tá ok, não, professor. Tudo bem? Tudo bem. Quem tem... A Priscila tem alguma coisa a falar? Priscila, agora no princípio. Pri? Espera aí. Opa. Não, meu microfone estava dando dificuldade para ligar. Não, não tenho, não. Eu prefiro ouvir deles primeiro, para depois a gente entrar com o discurso no final, tá? Quem vai falar é a Bia? Sou. Então, professora, é que quem decidiu aqui que ia falar era eu e o Igor, porque o celular dele caiu na água e tá bugado o microfone. Aí não vai dar pra ele falar. Aí eu vou explicar mais ou menos como que foi o conto e o Enzo vai comparar com o cotidiano. Tipo assim, o conto, como o professor Ari falou, se trata de política, né? Que o cara, ele começa a concorrer a um cargo político contra um outro cara, né? E aí, esse outro cara acha que esse homem é um robô. Porque ele faz tudo certinho, ele não faz nada de errado. Aí eles acham que ele é um robô e quer destruir ele, porque se o povo descobrir que é um robô, ninguém vai votar nele. Aí tá. Aí... Aí, professora, todo mundo tenta lá descobrir que ele é um robô, aí vão lá, vasculha a casa dele e tal, mas ninguém descobre se ele é um robô, não. E aí tenta ver se ele fere uma lei da robótica, mas ele nunca feriu nada, ele nunca fez nada. Aí, tá bom. Aí ninguém consegue saber. Aí um cara vai lá e fala pra ele... Vai lá, Bia, tô gostando. Pode ir. Calma. Ó, respira, toma um copinho d'água. Tá indo muito bem, tá indo muito bem, tá enxergando o que eu enxerguei no conto, então fique tranquila. Aí o cara vai lá, um outro homem, aí fala pra ele dar um soco nele, porque a lei da robótica é que não pode vir um ser humano, né? Aí ele vai lá e dá um soco no cara, só que aí tipo, depois que ele dá o soco no cara, ele ganha as eleições lá, tudo bonitinho. Só que a doutora... ela ainda não acredita que ele é um robô, que ele é um humano normal, ela ainda acha que ele é um robô. Por quê? Porque esse cara aí que foi lá, ele pode ser um robô também, metendo louco também, né? E aí... Pessoa para de... Gostei do metendo louco. E aí... aí ela fala que ainda acha que ele é um robô, e o conto todo coloca em questão se ele é ou se ele não é um robô. Em nenhum momento fala se ele é ou se ele não é. Tipo, várias dúvidas e nenhuma resposta. Você fica pensando e você não sabe. Você termina o conto sem saber. Ele dá um sorriso lá e ninguém sabe se ele é ou se ele não é um robô. Aí a moça fala lá que vai votar nele nas próximas eleições e acaba. Aí fica em dúvida se é ou não é. Tem mais? Bia, parabéns, ó, deixa eu brincar. Eu fico fazendo caras e boca porque eu acho legal o jeito que vocês falarem. É metendo o louco, é o cara. Então, assim, os personagens ganham um a outro. A gente lê o livro, eu, enquanto professor, você fica focado em fazendo anotações para tentar pegar os pormenores. E aí, ver vocês falando de forma tão descontraída, e isso é bom, não é uma crítica, lógico, que de uma forma acadêmica, isso futuramente, aí, quando vocês estiverem na faculdade ou fazendo uma apresentação para um grupo, a gente tem que ser um pouquinho mais formal. Mas nesse ambiente, eu até gosto que vocês sejam sintam-se à vontade para falar do jeito que vocês falam normalmente, e
E esse ambiente permite. É a sala de aula. Agora, assim, se fosse uma apresentação, digamos, se nós estivéssemos fazendo um seminário aí, apresentando para outras pessoas, aí nós temos que tomar um cuidado com a linguagem mais coloquial e observar o nome dos personagens. Mas vamos aí dar continuidade. Parabéns, Bia, por enquanto. A Bia é do primeiro C, né? É Bia Silva. Aí já tivemos a participação do primeiro C. Eu não quero nem saber o que a Priscila fez, qual a ameaça que a Priscila teve que fazer para conseguir, mas os fins justificaram os meios. Brincadeirinha. Vamos lá, próximo. Né? Tem mais alguém? Quem é que ia fazer a Bia trazer para os nossos dias? O Enzo, mas se ele não tá aqui, eu falo também, se quiser. O Enzo está por aí? O Enzo teve deu um probleminha ali em boca da parafuseta e o celular dele travou. Então vai você, Bia. Consegue fazer um paralelo com os nossos dias? E essa é uma época muito boa de nós fazermos isso, dito que eu acho que a maioria de vocês alguns já tem 16 anos, e irão fazer a primeira escolha, ou pelo menos poderão fazer a primeira escolha política, o primeiro voto. Então, a gente pode pensar um pouquinho nesse ambiente. É obrigatório? Se a gente fosse procurar o documento, né, professor? Perdão? Respondendo a da Jamile, não é obrigatório. A partir do 16 é facultativo. Dos 16 aos 18, vocês poderão votar ou não. Após os 18, passa a ser obrigatório. A Kézia falou alguma coisa sobre o documento, também, se conseguiram fazer o título de eleitor. Mas, lembrando que é facultativo. Agradeço tanto por mim ainda não ser obrigatório, porque agora meu irmão se ferrou com essa história de votar sem saber o número dos políticos. Mas essa é a hora de saber. Nós estamos numa época de discussão política, de nós sabermos em quem votar. Mas vamos lá, vamos tentar, Bia. Depois eu faço as minhas considerações do ponto de vista político. Professor, então, o que o Enzo ia falar, ele me explicou mais ou menos, só que eu não entendi direito, e é diferente do que eu vou falar agora. Fale você, vamos lá, eu quero a Bia. Tá bom, eu entendi mais ou menos que assim, ele era um cara bom, ele fazia tudo certinho, tudo direito. Só que pelo fato dele ser um robô, ia dificultar dele poder ganhar o cargo. Por quê? Só porque ele é diferente das outras pessoas? Só porque, tipo, ele é de uma forma diferente? Isso acontece muito, entendeu? Hoje em dia, tipo, você é diferente de mim, então eu não quero que você faça uma coisa que eu poderia fazer. Foi isso que eu entendi mais ou menos. Parabéns, Bia, parabéns, você entendeu muito bem. Mais alguém aí? Se não tiver ninguém do primeiro C, vamos abrir as demais salas aí, vamos lá. Se tiver alguém do primeiro C que queira fazer algum comentário, esteja à vontade. Então, professor, eu a Giovana do primeiro B. Ah, você é a filha daquela mulher lá? Não, então, corta, próximo. Nossa. Vai, Gi, manda ver. Ó o professor fazendo bullying. Pois é. Conversa, Ari. Então. Vai lá, Giovana. Não mexe com filhote. Eu tinha ido pesquisar em questão dos fins justificar os meios, legal. né? Beleza. E também entra de acordo com esse conto 8, que é em questão do cara lá, que estavam pensando que ele era um robô, ele agrediu o outro pra provar que ele não era um robô. Então, tipo, em um dos textos que eu li, tinha a frase que não se pode justificar uma má ação com uma boa intenção. É o que ele fez, ele tentou se defender, mas agindo de má fé, sabe? Tipo, bateu no cara pra poder provar que ele não era um robô. Sim, se você partindo por essa questão, isso fez com que ele ganhasse a eleição, né? Porque com aquilo, teoricamente, chega à conclusão de que ele não é um robô. O conto, ele não está preocupado com resposta. Mas peraí, não vou dar spoiler, não. Vamos lá. Mais alguém? A Vi vai ler agora, professor. Quem? A Vitória. Vai lá, Vicky.
Não, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi, que foi praticamente a mesma coisa que a Giovana, porque um pouco nervosa, mas ele fez um monte de coisa para provar que ele não era um robô, mas no final praticamente ele não provou nada, porque continua na mesma incerteza se ele era ou não robô, né? Que acabou o conto e qual é, ninguém sabia se é realmente. Mas ele era ou não era, Vitória? Na minha opinião, não. Não? Tá, ok. Mais alguém? Manda ver, Jamile. Professor. Olha, eu não gostei desse texto 8 aí, porque ele confundiu toda a minha cabeça. Eu fiquei o dia todo pensando se aquele homem era robô ou não. E até agora eu não sei. Isso é filosofia, meu amor. também tinha Filosofia está pouco se lixando para a resposta. Nós queremos é perguntar. Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Então, você não gostou porque não te respondeu, é isso? Será que a vida precisa de resposta? E também porque tem a ver com política. Professor. Política. Quem não gosta de política está sendo governado por quem ama. Então, presta atenção com essa história de não gosta de política. Antigamente, quem não gostava de política era considerado um idiota. Idiota, sim, sim. Tem um livro de Marcelo Cortella, e aí, calma, não é ofensa não, tá? Calma que não é uma ofensa não, mas tem um livro de Marcelo Cortella que tem esse título, Política para não sermos idiota. Mas aí não é no sentido de ofender ninguém, não. Depois até eu considero. Deixa a Júlia Alves, que a Júlia Alves tentou falar umas 3 vezes e o falador demais aqui não deixou. Que nada, pode continuar. Até esqueci que eu ia falar. Você estava falando do texto do 8. Vamos lá. Volta lá para o conto 8. Eu esqueci, sério, de verdade. Eu vou lembrar, eu vou falar. Ju. Ok. Kézia ia falar o quê, Kézia? Ah, não, eu só fiz um comentário que bom que os tempos mudaram, porque a gente nem é mais considerado idiota por não gostar de política. Mas continua sendo idiota. Por não gostar de política. Idiota do ponto de vista da crítica lá. Calma, que... Eu só não sou muito fã de política, não. Mas eu tenho que ver, porque... Eu não sou muito fã, não, mas a gente sempre tem que ver quando tem eleição, né? Não, gente, deixa só... Eu já vou entrar para nós entrar no ponto. Peraí. A sua fica cheia de papel depois que começa a votar. Dá mó raiva. Não, nem pra passar, não confundo política com politicagem, mas eu tento citar isso daí rapidinho. Mais alguém vai comentar o conto 8? Professor, lembrei. Fala, Júlia. Então, nesse texto, nesse conto também, uma coisa que eu achei, pode comentar, assim, que é parecido, que ele meio que precisou provar para as pessoas que ele não era um robô, dando um soco na cara do homem lá. Sim. Porque para as pessoas meio que acreditar nele e ele ia ser aceito. E a gente faz isso nos dias de hoje, mais ou menos. A gente começa a querer provar para as pessoas que elas estão erradas, para a gente meio que ser aceita na sociedade que a gente vive. Show, parabéns. Tá muito bem dentro desse contexto. Mais alguém? Mais alguém quer comentar o conto 8, gente? Alguém Professor, e também tem... Pode falar. Mas também tem, tipo, aquela coisa, tipo, não era só questão de ser aceito. Se ele não desse soco no homem, ele não ia ganhar a eleição. Ó, em menos de 3 segundos, você falou tipo 3 vezes. Sim, Kézia. Tipo, Kézia, fala aí do preconceito, tipo. Porque, tipo, só pelo cara ser diferente, eles começaram, tipo assim, a querer encontrar erro nele toda hora, problema, e foi meio preconceituoso esse conto. Show, ok, já conseguiram caminhar aí muito bem. Mais alguém? Heron e Priscila, vocês querem falar ou quer que eu dê o meu espetáculo para depois vocês concluírem? Professor, se você gosta do seu espetáculo. Ó, eu estou na construção que vocês estão ouvindo, né? Eu acho que o Heron vai falar alguma coisinha e depois você pode fazer o fechamento, pode ser? Ok, vamos lá, Heron. Taca-lhe pau e não usa tipo, por favor. Tipo, Heron. Oi. Tipo. Estou falando com o fone. Então, o que eu ia falar foi que acabaram de comentar agora, né? Então, eu acho que você pode fazer o fechamento. Porque, assim, o
o conto 8, ele realmente é uma continuação do 7, mas com a Suzy, né, a doutora Suzy, está ali, a missão dela é resolver mais outro tipo de conflito, né? No momento que ela fala explica lá depois da última guerra mundial, né, que o planeta deixou de lado o nacionalismo e dividiu em regiões. Então, já começa a parte política aí, né? Sim. Ok? Ari, diz uma coisa para mim. Ele era um robô. Porque não é? Porque Oi? na lei da robótica, dos robôs ali, ele não poderia dar um soco no robô, porque ele ia machucar, numa pessoa, no humano, porque ele ia machucar, não é? Correto. Então, ele só poderia dar o soco se fosse um robô também. E ele poderia muito bem ter contratado, não é? Olha, eu indo lá, eu já viajei, né? Eu viajei nesse conto. Mas essa é a parte boa de quando se não tem resposta. Quando não tem resposta, nós criamos a nossa resposta, as possíveis respostas. Por isso que a filosofia ela não se preocupa tanto com resposta. A gente questiona, diz, um bom filósofo não é o que sabe responder. Responder qualquer um sabe. Qualquer idiota responde. A questão é fazer boas perguntas. Então, presta atenção, que os bons jornalistas, o jornalista investigativo, aquele que não é aquele cara que sabe tudo sobre o mundo, não. Mas ele sabe fazer uma pergunta que deixa o cara lá, na pior das hipóteses, ele não consegue responder. E isso já é uma resposta. Então, o bom desse conto, aquilo que eu gostei desse conto, é essa questão. E a questão do autor não é se ele é ou não um robô. Essa é a grande problema da política. É quando nós não fazemos as nossas escolhas baseado numa questão lógica. O que é que ele está dizendo? A questão aqui não era julgar quem criou, quem suscitou a questão dele ser ou não robô, é o oponente. Você vê que é um jogo político. O conto ele fica cheio de pequenas questõezinhas, meias-verdade. Não existe uma colocação, olha, é isso, isso, isso. No conto 7, a gente vê que o robô toma conta da situação e vai levar toda a situação. No conto 8, e que vai dar continuidade ao conto 9, porque no conto 9, esse político, esse cara aí, que agora até eu esqueci o nome, eu anotei o nome dele aqui em 2 lugares e acabei esquecendo. De tanto ouvir esse cara, ele... É difícil o nome dele, professor. Eu posso chamar ele de tiozinho, pelo menos. É Barney. Já sei, professor, é Barney. Mentira. Opa, Barney? Aí, eu já ia fazer uma mentira. Eu sei que cachorro pro cara. Mas parece Barney, mas é alguma coisa assim. Mas, Stefan? Ó, Francisquim é o oponente. Peraí, eu anotei em algum lugar. Eu anotei aqui. O nome dele não é Stefan? Beatriz Não é Barney, Stefan. Beatriz? Não é Stephen? Stephen? Eu acho que é Barney. Stephen e Arley. Tipo, que é mais fácil. É isso mesmo. Stephen Arley. Encontrei, ó. Estou com o livro aqui na mão. Stephen Barley. Acho que é isso. Stephen Barney. A pronúncia é desse professor de inglês, que baiano não fala inglês nunca. Parece cachorro. Vamos lá, vamos lá. O Ari, eu posso só fazer assim, o que eu entendi para a Regina e para a Jamile. Eu entendi que ele é um robô, sim, porque ele não pagou o suborno, né? Está lá no início do capítulo, né? Quando ele quer cobrar lá a taxa para não expor para a mídia, né? Que ele ia, né, apresentar, e a mídia ia apresentar uma imagem negativa dele, e ele não violou as leis. Então, nesse caso, para ele, sim, os meios, né? Então, foi um ponto que eu entendi que ele era o robô, porque em nenhum momento ele violou a lei, e em outro momento também ele deixa explícito,
né, que tem as 3 regras, né, da robótica, e ele não violou nenhuma das regras. E ele fala, né, que a regra 3 do robô é que todo bom ser humano, ele sabe ouvir, né, ele tem o bom senso, ele respeita as autoridades, os chefes, né. A regra 2, ele fala que todo bom ser humano deve amar ao próximo, então ele também não viola essa lei. E a regra 1, ele diz que todo robô, né, e todo ser humano, né, de uma forma simples, né, tem essas leis apregadas, então ele não traz a ideia de que não vale a pena se sujeitar àquilo que é exposto, né, violando as leis, porque as consequências virá. Então, foi essa parte assim, que eu entendi do livro. Né? Você entendeu que, com isso, você entendeu que ele é um robô? Eu entendi que ele é um robô. Eu também acho que ele é um robô. Então, você está me dizendo que um ser humano tem que ser ruim para ser humano? Não, na verdade, que é ser ruim assim, mas nós, seres humanos, às vezes a gente se deixa levar pelas aparências, e em nenhum momento ele deixou se levar. Oxe, pronto, que o robô não pode se levar pelas aparências, não? Então, não. Eu acho que, nesse caso, o robô ele não viola as leis. Mais 3 horas de debate. Ele é ou não é um robô? Principalmente politicamente, como você citou aí, na maioria das vezes o ser humano ele se deixa levar até mesmo pela ambição, como a própria Jamile falou lá no início do capítulo. E se a gente for falar em termos de política, né, ele não violou, mesmo que ele perdesse, ele não violou as leis. Tá vendo? Professor, sua resposta no final, professor. Ele é ou não um robô para você? Pouco me importa. O importante é, ele era um excelente político. Nossa, que patada, hein, professor? Exatamente, professor. Não é uma patada, meu amor, calma. O que eu estou falando é assim, que nessa questão lógica, na questão que nós temos, pelo viés que nós temos que olhar, e aí vamos vir para o viés político, é que, para mim, enquanto cidadão, para vocês que serão futuro eleitores ou aqueles que vão votar, para os outros colegas que são eleitores aqui, se você partir para um pressuposto do ponto de vista político, não interessa qual é a origem, qual é o viés ideológico que você tenha e do seu político. Eu posso lá, e como um cristão, votar no pastor X e ele ser um péssimo político. Ok? Eu posso votar num dono de um centro, num líder de centro de Umbanda, num homossexual, em uma pessoa que pensa diferente de mim, e ele ser um excelente gestor e político. Qual é o grande problema do mundo que nós vivemos? Que nós criamos caixas, e cada caixinha num lugar, e aí eu vou votar. Quando eu vou votar, a primeira coisa que a minha escolha é, se eu for um cristão, eu tenho que votar em um cristão, porque ele tem os mesmos princípios que eu. Será? E aqui eu não estou acusando A e nem B, pelo amor de Deus. É só o questionamento que ele vai colocar, que vai ser colocado ali. É quando as nossas decisões são baseadas em preconceito. Qual era o preconceito? Qual era o conceito pré-concebido? Ele é um robô, logo não é um bom político. Opa, mas aonde está isso? Olha, aonde está prescrito que o fato dele ser robô, se vocês prestarem atenção, no final do conto, que aí onde eu falei do eu não me importo. Quer ver? Qual era a questão? É se ele era ou não um bom político. Seria essa o viés. Você compartilha um preconceito contra robôs, que é bastante ilógico. Ele foi um prefeito muito bom. 5 anos depois, ele se tornou coordenador regional, e quando as regiões da Terra foram uma federação em 2044,
ele se tornou o primeiro coordenador mundial. Àquela altura, eram as máquinas que governavam o mundo mesmo. Sim, mas, sem mais, as máquinas são robôs, estão governando o mundo há 5 anos. Eu descobri a verdade e foi em 2052. Barley estava completando o seu 2º mandato como coordenador mundial. Qual era a questão? Que ele era um robô? Oi? Eu falei que ele era um robô e um advogado muito astuto. Qual era a questão? Qual era a questão que nós teríamos? Não, e o conto não responde, não. Ele diz que descobriu a verdade. A verdade que ele descobriu é que ele foi um excelente político. Não dá ainda a entender. A gente ainda mais na dúvida se ele era ou não um robô. E eu quero que vocês fiquem na dúvida. Porque na hora que nós temos que tomar uma decisão política, eu tenho que analisar proposta e história do meu candidato, e não se ele é preto, branco, gay, hétero, da Umbanda, da Quimbanda, evangélico ou católico. Ah, mas eu tenho que votar, eu sou homossexual, eu voto em homossexual. Ok, você pode votar em um homossexual corrupto, que não entende nada de política, que está ali apenas para ganhar o seu voto. Então, assim, as decisões têm que ser tomadas de acordo com a lógica. Olha, eu não concordo com o modo que a Jamile vive, mas ela é uma excelente profissional. Pronto. Quem é que eu estou contratando? É a Jamile pessoa, é a Jamile que tem lá uma vida que eu não concordo, que aí eu não vou dizer que é certo ou errada, ou a Jamile que vai ser a minha vereadora, que vai criar leis. Porque qual é o grande problema que o mundo se tornou hoje? Cada pessoa, olha, os ruralistas colocam pessoas para defender o seu interesse. O pessoal das indústrias colocam alguém para defender os seus interesses. Os evangélicos votam em evangélico para defender o seu interesse. Os gays votam em gays para defender os seus interesses. Mas e o bem do todo? Política, a palavra política, ela tem que estar envolvida todos os cidadãos. Vocês falam que não gostam de política, mas nós fazemos política todos os dias, desde que nascemos. O primeiro ato político de um ser humano acontece no berço. Quando uma criança descobre que toda vez que ela chora, alguém corre para ver o que está acontecendo, alguém dá um peito, alguém dá mamadeira, vê se ele está cagado, mijado, ele descobre que o choro é poder. Então, toda vez que eu quero estar fora daquele ambiente que eu estou, eu choro. Toda vez que eu choro, minha mãe corre e vem ver o que está acontecendo. Me tira do berço e balança. Isso é política. Já é política. Quando você, no dia que vai sair de casa... A disputa eleitoral é o esperma, né, Ari? O que for mais forte vence lá a corrida, né? Isso, o gerador lá de tudo. Podemos até pensar dessa forma. Mas qual é a questão? É que nós condenamos por questões ideológicas que foi criado dentro de nós essa repulsa pela política. Então, tudo que se remete à política, nós nos afastamos. Ah, isso aí, ó, não dá em nada, tudo é vagabundo, tudo é farinha do mesmo saco. E eles perpetuam no poder. Eles continuam no poder. Por quê? Nós fazemos escolhas baseado no preconceito, baseado em todas as coisas possíveis, menos se vai ser bom. Olha, não quer dizer que o cara vai ser bom para os evangélicos, que ele vai ser bom para o Brasil. E eu estou falando como evangélico. Mas Ari, a partir desse daí, olha, se nós tivermos um presidente evangélico, ele vai cuidar dos evangélicos. Não, eu preciso de um presidente que cuide do Brasil, que cuide do católico, do evangélico, do não crente, daquele que não tem fé. Nós precisamos de político que cuide de todos os cidadãos, porque quando alguém cuidar de todos os cidadãos, todas as representatividades serão representadas. Aí
Essa é a questão. Ah, mas ele era... Ah, beleza. O final do conto vai dizer o quê? Foi um excelente político, por isso conseguiu se eleger outras vezes. Era o que importava. Os outros foram só pano de fundo. Ah, mas ele não dorme. Mas o que é que tem de ruim eu não dormir? O fato de eu não dormir me faz uma má pessoa? Ah, ele não aceita a corrupção. Quer dizer que eu ser um humano ético me faz de mim um robô? Ah, mas eu nunca vi ele comendo. Eu não gosto de comer em público. Que mal tem? É tanto que depois a Suzy dá uma maçã e ele come. Mas depois a Suzy chega e diga, mas pode ser que seja um robô tão moderno que até tenha um cantinho lá para comida. Então, vocês colocaram que a questão era só colocar dúvida na gente? Só fomentar o nosso preconceito? E a questão toda era que nós deveríamos perguntar, ele será ou não? Ah, vamos pensar então do ponto de vista lógico. Se um robô não pode ferir outro ser humano, se um robô não pode fazer mal a si mesmo e nem a outro ser humano, sei lá, as 3 leis, agora eu já esqueci até da 3ª lei. Se nós pensássemos nessa perspectiva, o robô seria o político ideal. Por quê? Ele não ia roubar, porque isso estaria fazendo mal para o ser humano. Ele não ia tomar decisão baseada no preconceito, porque ele ia levar em conta o todo. Então, por que nós estávamos discutindo se ele era ou não um robô? A questão é, ele é ou não um bom político? Um bom cidadão? O pano de fundo, mas ele não é evangélico, ele não é católico, ele não é gay, ele não defende a causa dos negros, ele não defende... A pergunta é, ele defende a causa da humanidade? Se ele defende a causa da humanidade, ele não está defendendo a causa do negro, do evangélico, do católico, do não religioso, do não e do não? É essa a questão, gente. Quando nós estivermos escolhendo os nossos políticos de acordo com as nossas preferências, a minha preferência eu escolho meu guarda-roupa. A cor da minha cueca, isso aí eu escolho. A cor da minha camisa, eu vou lá, é uma questão de gosto. Política, a gente escolhe para o bem geral e não para o meu bem. Ok? Finalizo assim e mando a bola para o próximo conto. Só antes de passar a palavra para a Priscila e o Heron finalizar, lembrando que o próximo conto é o Ari, que vai estar na frente desse, um conflito evitável. Eu não sei como que está no conto de vocês, no livro de vocês, que o meu livro, ele é o mais moderno. Eu não sei como que está no de vocês, mas é o conto 9, e nós vamos estar nessa mesma pegada. Agora, ele é um coordenador mundial que vai tentar acabar com a fome mundial. Olha só, os robôs, as máquinas. Olha, eu agora vou acabar com a fome no mundo. O mundo já não é mais dividido em país, em blocos, e ele está numa posição onde vai acabar com a fome mundial, e ele descobre que algo está dando errado. Aí nós vamos estar trabalhando na próxima aula o que deu errado e qual é a aplicação em nossos dias. Lembrando para vocês, alimente o Padlet, e na nossa próxima quarta-feira, nós estaremos dando encaminhamento, já pensando também na culminância. Lembra, cada conto teve uma perspectiva. Agora nós vamos pensar como nós vamos fazer a culminância de cada conto. O conto 1, robô babá. O que nós vamos apresentar como culminância para o conto 1. Podemos juntar também em grupos. Por exemplo, conto 7, conto 8 e 9, que estão interligados, que praticamente é continuação um do outro, podemos dar um único final para ele, uma única culminância. Então, vamos pensando aí. Os colegas comigo vão estar pensando em sugestão para vocês, mas eu quero de vocês. Professor, eu lembro que tinha alguém que estava fazendo desenho a pedido, acho que da Pri ou da Dulce, que alguém tinha dado uma comanda de fazer os desenhos lá. Então o conto tal nós vamos representar em forma de desenho.
o conto X em uma pequena apresentação. Se não tivermos no presencial, se for aqui, aí nós podemos pensar como, sei lá, um pequeno anime, um pequeno curta, já que não vai ter uma apresentação de uma peça. O ideal era, principalmente naquele cambaleando, né, aquele que parecia embriagado, dava até para pensar numa apresentação teatral, tal. Mas agora, com essa questão de provavelmente ser à distância, então nós precisamos pensar em uma apresentação para cada conto. Precisamos de ideia, e a ideia vem de vocês. Um abraço a todos, peço desculpa por ter me atrasado um pouquinho no início, mas tinha uma reunião na escola do meu filho para decidir se ele volta ou não. Então, tinha que saber, porque como volta as aulas agora em novembro, lá na escola dele, definitivamente, eu fui lá para assinar que ele não retorna esse ano, que só retorna o ano que vem. Ô, professor, então, na nossa escola não vai voltar as aulas esse ano, né? Parcialmente vai voltar, mas nós estamos aguardando as direções, tá? Não será para todo mundo isso sem chance. Mas, assim, já está acontecendo aula lá na escola, partindo daqueles alunos que estão com problema de recuperação, outros que estão com problema de acesso, e aí vocês vão ter novas orientações à medida que o governo for autorizando aumentar o número de pessoas. Ok? Obrigado a todos. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se por acaso voltar às aulas com o maior número de pessoas, tem como a mãe lá assinar que também não pode ir, né? Que só retorna no ano que vem. Se a mãe assinar, for consentimento da mãe, pode sim. Muito obrigada. Amei, e toda vez que eu te ver na escola, eu vou lembrar do e do cara. Um abraço a todos e passo aí. Ô, professor, já achou o aluno do joguinho? Oi? Professor. Já achou o aluno do game? Depois eu vou assistir para achar o abençoado que estava mata. Quando você achar o abençoado, você fala para nós? Não, quem tem vergonha não faz vergonha. Tá com vocês, pessoal. Heron, Pri. Opa. Então, mais alguma coisa ou podemos finalizar? Podemos finalizar, né? Agradecendo aí os participantes, né? E continuar assim, vamos reagir, que nós temos aí mais, além do terceiro bimestre que está acabando, nós temos 4 bimestres, né? E aí estamos partindo mesmo para os trabalhos, as atividades da culminância. É isso aí. Assim, quem não fez as atividades, ainda está aberto o terceiro bimestre. Abraço a todos. Quem está gravando aí pode encerrar, se caso queira. Um abraço com o coração.